Este é um protótipo para um teste de uma videoaula que estou preparando acerca da Trindade. Sou o professor de Teologia Watson e o que eu quero é ensinar acerca da Trindade. Você já foi assistir ao batismo de algum amigo ou filho dele? Não tem uma hora que o pastor ou o padre dizem: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Depois, na mesma cerimônia, o pastor ou o padre vai dizer: nós acreditamos em um Deus só. Aí você fica com uma pulga na cabeça. Deus é um ou Deus é três? Você vai lá no Google, resolve pesquisar sobre o assunto e vê um monte de palavras que você nunca viu, palavras estranhas, tais como substância, pessoas, pai, essência, pericórese, filho veio ao mundo, o espírito intercede, o filho intercede, subsistência. Aí entra tudo na sua cabeça, forma uma maçaroca e você não entende nada. E pensa assim: poxa, será que estão falando grego? Mas como é que esse negócio de trindade começou? Será que um dia os líderes da igreja cristã se reuniram e disseram assim: vamos criar um Deus diferente de tudo que está aí? Vamos fazer um negócio sem pé nem cabeça? Claro que não. Fora do cristianismo, você tem três tipos de deuses, de Deus, vamos dizer assim. O primeiro, você tem o Deus único solitário. É o Deus único, uma pessoa só, sempre sozinho. Esse é Alá no islamismo e Yahvé no judaísmo. Você pode ter também múltiplos deuses. No hinduísmo, mais de 3.000 deuses. Você pode ter nas religiões afro, como o candomblé, vários deuses, nas religiões indígenas também. E você tem o terceiro tipo, que é o Deus que não tem personalidade, o Deus impessoal, é o caso do budismo. Há um Deus, há algo superior, mas esse algo superior é impessoal, não se comunica com ninguém. Agora, Deus como trino, Deus como uma trindade de pessoas, só no cristianismo. Mas se é só no cristianismo, quem é que começou isso dentro do cristianismo? Quem é que ensinou esse negócio para nós? Eu digo a você que quem começou com esse negócio de trindade foi Jesus Cristo. Ele falava com uma pessoa que ele dizia ser seu pai e que estava no céu. Então ele chamava Deus de seu pai. E ele dizia que uma outra pessoa, que ele chamava de Espírito Santo, o dominava, guiava a sua vida e o orientava. Dava-lhe poder para fazer as coisas. Então ele tinha uma relação com alguém que ele chamava de pai e com outro alguém que ele chamava de Espírito Santo. E ele próprio se considerava o filho. É Jesus Cristo, pelas suas atitudes, que vai começar isso que nós chamamos de trindade. E outra coisa, os discípulos perceberam isso e depois da partida de Jesus, os discípulos diziam que o Pai de Jesus era o Pai deles e que aquele Espírito Santo que habitava em Jesus agora habitava neles. E mais, que Jesus estava com eles também em todo o tempo. Assim, Jesus Cristo foi o responsável por nos falar acerca da Trindade. Agora, quando a gente começa a falar acerca de Trindade, eu tenho que falar para você acerca de uma palavra, de um conceito importante, que é o conceito de paradoxo. Bom, que palavra é essa, né? Paradoxo. No seu sentido original, paradoxo é formada de duas outras palavrinhas. Para, que é ao lado ou em frente, e doxa, que é crença, verdade, uma opinião. Então, paradoxo geralmente significa verdades ou opiniões que estão juntas, mas que são contrárias uma à outra, que normalmente nós deveríamos excluir uma delas, mas estão juntas e juntas fazem um sentido, dão um sentido daquilo que se acredita ser a realidade. Eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês.
Luís de Camões, o grande poeta português, escreveu um soneto sobre o amor, no qual ele dizia o seguinte, perceba aí nessa frase de Camões 4 paradoxos. Observa. Amor é fogo que arde sem ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. O Zé Ramalho, compositor brasileiro, ele fez uma música que no seu refrão ele diz o seguinte: mulher nova, bonita e carinhosa, faz um homem gemer sem sentir dor. Você compreende o paradoxo aí? Gemer está associado a quê? A dor. Mas mulher nova, bonita e carinhosa faz um homem gemer sem sentir dor. Isso é um paradoxo. Veja, é um paradoxo, mas nós entendemos o que é que se quer dizer. Paradoxo, então, são ideias contrárias que estão juntas e fazem sentido. Por que estão juntas? Para quem gosta de futebol, um paradoxo futebolístico. O Grêmio, um grande time nacional, foi campeão da Taça Libertadores 3 vezes. E por 3 vezes foi rebaixado para a Série B. Isso é um paradoxo no futebol. Vou dar um outro exemplo agora para que você entenda melhor essa questão da Trindade. Imagine um trem em movimento. Esse trem, ele anda sobre 2 linhas que estão sempre paralelas. No dia que essas linhas se juntarem, o trem descarrilha e pode acontecer um grave acidente. Então, o trem só anda em cima de 2 linhas paralelas. Elas nunca se encontram. Muito bem. Imagine que esse trem se chama Trindade. E agora esse trem vai estar em cima de 2 linhas. A primeira linha é a seguinte: existe só um Deus. Essa é a primeira linha. Existe só um Deus. Então, no Antigo Testamento, nós temos Deuteronômio 6,4, que diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O único, não há outro. No livro de Tiago, capítulo 2, 19, diz assim: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Veja, a primeira verdade, a primeira linha que o trem da Trindade anda é só existe um Deus. Mas tem a outra linha, que o trem precisa dela também, e ela é a segunda verdade, no caso da Trindade. Qual é esta outra verdade? Há 3 pessoas que recebem o nome de Deus na Bíblia. 3 pessoas. Isaías 6,8 diz: depois ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Veja, a quem enviarei, eu enviarei, e quem há de ir por nós. Na mesma frase, Deus é eu e Deus é nós. Nós temos em Mateus 28,19 uma palavra de Jesus: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Palavras de Jesus. Veja, no texto, Jesus não diz batizando-os nos nomes. Não, no nome, é singular. A partir de Jesus, o nome de Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Este é o nome de Deus. Esse é o ser de Deus. 3 pessoas, um nome só. 3 pessoas, um Deus só. Com a nossa mente, a gente não consegue combinar toda essa questão acerca da Trindade. A gente não consegue entender a totalidade disso. Mas o que a Bíblia revela é que essas 2 verdades estão sempre juntas, paralelas, para que entendamos quem Deus é. Ao longo de nossas aulas, espero que consigamos entender um pouco melhor. Aí você pergunta, mas o que é que isso tem a ver comigo, com a minha vida? Porque Deus é uma trindade de pessoas, você pode tomar 2 atitudes. A primeira atitude
é que você pode conversar com Deus, que é desse jeito. Um Deus que está ligado em diálogo, você pode conversar também com esse Deus. Ele está acostumado a conversar, ele está acostumado a dialogar. Pai, Filho e Espírito conversam entre si, dialogam. Assim, Deus também quer manter esse diálogo com você. Ele quer conversar com você, ele vai ouvir você. Isso se chama oração. Ele vai ouvir sua oração e ele vai falar de alguma forma com você. Ele vai chegar ao seu coração. E a segunda atitude, em relação a um Deus assim, que é a Trindade, um Deus só, mas que é 3 pessoas, é que você aceite o convite desse Deus para um relacionamento sério com Ele. O Deus que existe, criou o universo, incluindo você, além de viver numa comunhão eterna, Ele aceita e convida outros a participar desta comunhão. O Pai, o Filho e o Espírito Santo desejam muito que você seja a 4ª pessoa a participar desta comunhão, a estar com eles, a viver com eles e a deixar que eles habitem em você. Desta forma, o Deus único estará sendo o dono, o Senhor da sua vida. Esta é a nossa primeira aula.